Vamos ainda em pé ler a palavra do Senhor, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Nós já estamos no capítulo 10 de Atos e temos feito todas as manhãs de domingo a nossa escola bíblica expondo o livro de Atos com a pergunta: quem sou eu no reino de Deus? Quem sou eu na vida da igreja do Senhor Jesus? E congregamos todos, os adolescentes, os jovens, os adultos, os casais, todos a uma classe só, para que nós juntos respondamos biblicamente a essa questão: quem sou eu na igreja de Cristo? E hoje temos essa porção maravilhosa da palavra que nos ensina. Atos capítulo 10 diz-nos assim a palavra do Senhor. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou, o anjo que lhe falava chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6 a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouvindo-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e, chamando-o, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais? A que viestes? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem.
Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Perguntou, pois, por que razão me mandastes chamar? Respondeu-lhe Cornélio: Faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão Curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no 3º dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Que Deus nos abençoe nesta manhã. A igreja pode se assentar, por gentileza. Meus irmãos, nós estamos no período de Atos dos Apóstolos, que Lucas está progressivamente evidenciando para nós o que a palavra do Senhor nos apresenta desde o capítulo 1, quando o Senhor Jesus Cristo disse que desceria o Espírito Santo sobre a vida da igreja e eles seriam capacitados com poder divino para ir por toda a região de Jerusalém, Judéia, Samaria e aos confins da terra. E nós pudemos estudar até o presente momento o que aconteceu com a igreja de Cristo em Jerusalém, como o evangelho ele impactou aquela cidade ao ponto de multidões serem batizadas e cada discípulo ser um ministro do evangelho. Eles iam pelas ruas, os valados, a linguagem que Jesus usa nas suas parábolas, pregando o evangelho
por todos os lados. E aprove o Senhor, em sua soberania, permitir que a igreja enfrentasse momentos de perseguição, e isso se deu logo após o martírio de Estevão. E apenas recapitulando, Estevão, ele era um judeu helenista, um judeu nascido em território gentílico. O nome Estevão é um nome grego, que significa coroa. E ali a instituição dos diáconos, nós vimos, todas aquelas pessoas são judeus helênicos. E Deus começa a usar estes homens convertidos ao Evangelho do Senhor Jesus para ir por toda a região pregando o Senhor. E à medida que eles trafegavam, sinais, prodígios e maravilhas eram feitos para a glória do Senhor Deus. E o Evangelho chegou em Samaria. Samaria, que era uma região proscrita, Samaria, que no Antigo Testamento começou a sua história com o rei Onri, pai de Acabe, aquele rei israelita e ímpio, marido de Jezabel. E Samaria caiu no conceito de proscrição por conta do cativeiro, porque quando os assírios vieram sobre o reino do norte e levaram os israelitas para o cativeiro, uma das formas de colonização que eles tinham era de introduzir outros povos no território do povo conquistado para miscuir toda a raça e tirar toda a legitimidade daquela civilização. No caso, os judeus, como eram muito criteriosos quanto à união familiar entre pessoas do mesmo povo, isso agrediu demais, porque alguns foram deixados em Samaria, e então povos assírios e de outras cercanias se misturaram com esses que ficaram ali. E então criou-se uma barreira entre judeus e samaritanos. Os samaritanos desconfiavam de quando o judeu conversava com eles, e os judeus não tinham muito esforço de dialogar com os samaritanos. A história nos mostra que essa crise chegou a tal ponto deles construírem um templo para eles. Para não precisar ir cultuar em Jerusalém, eles tinham um templo deles. Por isso que a mulher samaritana perguntou a Jesus: qual é o lugar correto de adorar? É aqui ou é lá em Jerusalém? E Jesus respondeu o quê? Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E esta grande verdade, ela vai sendo disseminada por todo o território de Israel. E antes de chegar no capítulo 10, nós temos 2 milagres que acontecem em regiões que o Espírito Santo está sinalizando para a igreja, que de Jerusalém, não era apenas Jerusalém, Judeia e Samaria, mas os confins da terra de fato iam acontecer. Porque após a conversão de Saulo de Tarso, ele tenta começar o seu ministério em Jerusalém, mas problemas surgem. E então os irmãos levam Tarso até o porto e o mandam de volta, levam Saulo de volta até o porto e mandam ele de volta para Tarso. Enquanto isso, Pedro, passando por toda parte, diz Atos 9, 42, passando por, verso 32, desculpe, passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado, qual o nome dele? Enéas. Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Os apóstolos, eles exerceram o ministério após a ascensão do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo, e com a morte dos apóstolos não houve sucessão apostólica. A liderança da igreja, ela recaiu sobre bispos, anciãos, presbíteros, constituídos
por Deus em cada localidade. E vejam só como que um verdadeiro apóstolo de Jesus era usado por Deus para realizar um milagre nos tempos bíblicos. O nome dele é Pedro. Pedro, o que fazia parte do círculo íntimo dos apóstolos. Ele, ao curar Enéas, diz: Enéas, Jesus Cristo te cura. Por que eu estou enfatizando isso? Porque há uma confusão na igreja evangélica brasileira no que diz respeito a apostolado. E as pessoas ainda insistem em perguntar: estes apóstolos, eles são de fato apóstolos ou não? Enfaticamente e com a Bíblia aberta eu lhes digo: não são. E qual é a prova disso? A prova é a Bíblia Sagrada. Quando aquele que foi chamado para ser apóstolo foi levado à perdição porque deu brecha para o maligno, seu nome era Judas Iscariotes, os apóstolos oraram e buscaram direção de Deus para eleger a Matias. Depois disso, o Senhor Jesus chamou a Saulo de Tarso também para ser apóstolo. Mas quando os apóstolos começaram a ser martirizados, não houve um concílio da igreja para eleger substitutos de cada um deles. Não houve. E os apóstolos, eles davam evidências do chamado deles pelos seguintes itens. Primeiro, eles andaram com Jesus. Eles viram a Jesus ressurreto dentre os mortos. Eles foram enviados, o termo apóstolo significa isso, enviado para cumprir a missão de dizer ao mundo todo que Jesus está vivo. Os apóstolos, eles davam testemunho do chamado pelo martírio, eles sofreram pela verdade que eles pregaram. E o apóstolo Pedro diz: Jesus Cristo te cura. Ele não diz outra coisa, é Jesus quem cura, não é o apóstolo. Agora, por que nós estamos lendo isso? Porque tudo em Lucas ele vai nos apontando para o momento em que o evangelho chega ao povo gentílico. Enéas é um nome muito conhecido no mundo antigo. Vocês se lembram, obviamente, das obras clássicas gregas. Uma delas é a Ilíada e a outra é a Eneida, que conta a história de Troia, e em especial a Eneida, ela exalta ao herói Enéas. Quem assistiu ao filme Troia se lembra que quando Troia cai e eles estão fugindo, uma pessoa toma a espada de Troia e ao encontrar um jovem num dos túneis, pergunta: qual é o seu nome? E ele diz: o meu nome é Enéas, sou filho de Anquises. E a pessoa lhe dá a espada dizendo: então fique você com a espada de Troia. Porque por onde a espada de Troia for, Troia existe. E a mitologia dizia que Enéas, que saiu desta linhagem de Troia, ele vai então para os rincões da Itália e a sua linhagem dá origem a Roma. Enéas é um nome que, quando um pai dava, com certeza está exaltando uma cultura, mas aqui o evangelho chega a um homem que tem um nome heróico, um nome cultural, um nome que remete aos tempos aguerridos da mitologia, todavia ele está acamado. E há uma mensagem aqui, o evangelho, ele chega a estas contingências culturais e levanta pessoas em nome de Jesus. E depois disso, então o apóstolo Pedro vai a Jope, onde uma discípula, cujo nome é Tabita, ela vem a falecer, e o Senhor usa o apóstolo Pedro para que ela seja ressuscitada dentre os mortos, e o nome de Jesus é exaltado. E quais são essas regiões que Lucas está mapeando para nós? É a região costeira de Israel. Seria o equivalente a nós de
descermos a Baixada Santista e o Senhor começar a usar a cada um de vocês, a cada um de nós, nas cidades costeiras do estado de São Paulo. E estando Pedro em Jope, Lucas dirige agora a atenção no capítulo 10 para mais um nome gentílico. O seu nome é Cornélio. Vamos repousar os olhos nessa narrativa. Diz-nos a Escritura Sagrada que morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Quando Lucas diz morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, Cornélio era um nome muito comum naquele tempo. Mas a cidade em que este homem mora fora concedida num tratado político. Herodes ele é constituído rei sobre os judeus, e isso vem de César Augusto. E em retribuição a César Augusto, Herodes ele começa a dar nomes de César a regiões para evocar a glória a esse que lhe prestava esse favor. Cesareia era uma cidade, meus irmãos, marítima. Os resquícios estão lá até hoje, para quem quiser visitar Israel. E em Cesareia havia um anfiteatro, onde havia os jogos gentílicos com gladiadores, com feras e outras práticas mais. Em Cesareia havia o que as pessoas exaltavam do saber grego e romano, que era o ambiente da palestra, onde eles praticavam a oratória, a filosofia. Em Cesareia havia templos de exaltação aos deuses gregos e romanos. Cesareia era como se fosse o ponto focal de Roma na região israelita. E ali morava um homem chamado Cornélio. Ele é um oficial, um centurião, ele cuida de 100 homens. Ele tem autoridade sobre 100 homens diretamente. E ele é da corte chamada italiana. Isso aponta de que ele e os demais que estão debaixo da sua administração têm origem italiana e gentílica. Agora veja só o que este homem fez, e ele é lembrado no livro de Atos dos Apóstolos. Versículo 2. Piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a quem? A Deus. É surpreendente a narrativa de Cornélio, porque um homem que foi criado na cultura gentílica, ele de alguma forma veio a conhecer o Deus dos hebreus. E este conhecimento do Deus dos hebreus se deu de forma tão profunda nele, que ele mostra evidências que ele quer obedecer ao Deus que ele acabou de conhecer. Notem vocês que as práticas dele nos chamam a atenção, porque para ser um soldado romano, meus irmãos, para ser um soldado romano, deveria normalmente contar com aproximadamente 1,80 m de altura. Ter uma massa corpórea de aproximadamente uns 100 quilos. Muitos deles eram homens truculentos, robustos e que impunham com a sua presença. Ser um oficial que comandava um soldado ou um grupo de soldado não era apenas uma questão de tática militar, mas ele deveria ter uma presença que impressionasse também. E para chegar em Cesareia, esse homem com certeza participou de incursões militares que lhe logrou este cargo.
Em campo de batalha, com certeza ele experimentou a violência, as atrocidades, a guerra, ele experimentou a violência nos piores meandros que a gente possa imaginar. Agora ele nos é apontado por Lucas com o oposto do que a gente imagina de um homem em batalha. Ele é um homem piedoso. A palavra piedade vem de pio, e pio é puro, é alguém que está preocupado com a pureza de si e com o cuidado com os outros. O significado de piedade é isso, por isso que davam títulos às pessoas na igreja com pio, é a palavra latina para puro, uma pessoa que se preocupa com a santidade na prática. Piedoso. Segundo, temente a Deus com toda a sua casa. Meus irmãos, não é surpreendente isso, porque no ministério do Senhor Jesus, um oficial romano o procura, preocupado com um servo que ele tem na sua casa, e precisa ser curado. E este oficial crê no Senhor Jesus e diz: Senhor, eu sou um homem de autoridade, eu digo vá a um subalterno meu e ele vai, eu digo vem e ele vem, o Senhor não precisa entrar na minha casa, eu não sou digno disso, basta uma palavra tua. E Jesus exalta a fé desse homem dizendo: eu não vi fé assim em todo o território de Israel que eu tenho percorrido. E ele era o quê? Um romano. E agora nós temos aqui a narrativa de um homem gentílico, um homem de origem gentílica, que tem prática piedosa, e ele se preocupa com o temor do Senhor, e não somente consigo, mas com toda a sua casa. Irmãos, nós precisamos meditar nisso, porque muitas vezes nós trabalhamos para que o trabalho, o ofício nosso profissional, ele tenha êxito, e a casa é um local da nossa liberdade, e não preocupamos tanto com a questão do temor a Deus em casa. Cornélio era um homem que cuidava, sim, do avanço político de Roma, mas ele tem olhos para dentro de casa, e esse olhar é que toda a sua casa tema a Deus. A Bíblia não nos diz como que Cornélio veio a conhecer a Deus, mas o conhecimento de Deus se dá por testemunho e por leitura da palavra. E Deus proporciona isso a diversas pessoas gentílicas desde o Antigo Testamento. Cornélio temia a Deus com toda a sua casa. E aí eu faço uma pergunta esta manhã: qual é a sua preocupação para que o temor do Senhor ele esteja presente também na sua casa? Pais, filhos, irmãos, parentes, amigos. O texto continua nos dizendo que fazia muitas esmolas ao povo. Um romano, ele causava terror no caminho, porque ele ordenava a um judeu: ei, para de trabalhar o que você está fazendo, vem, pega essa minha bagagem e carregue ela. E se fosse dia de sábado, então, eles não estavam nem aí, eles queriam mais era oprimir os judeus. Por isso que Jesus ensinou que aquele que obrigasse eles a andar 1 milha, fizesse o quê? Faça 2. Se demandarem contigo levar a tua capa, dê também a tua túnica. Exceda. E assim você vai viver tranquilamente. Não resista ao perverso, Jesus ensinou. Porque os romanos, eles eram pessoas que irritavam a cultura e o culto judaico. Mas aqui nós temos um homem que faz muitas esmolas ao povo. Ele é contrário àquela estigma que os demais praticavam junto aos judeus. Agora, vamos meditar nisso aqui. O que é fazer muitas esmolas ao povo? Porque o conceito de esmola que nós recebemos, gente, é aquilo que sobra. Dar esmola é dar centavos.
A cultura brasileira está impregnada disso, que o dar, conceder esmola, e até mesmo no culto cristão, ele diz respeito ao valor que não nos afeta. É isso que a esmola quer dizer no popular. Mas a Bíblia nos ensina que é a preocupação com o próximo. Preocupação com o próximo. Eu quero lembrar vocês de um texto da Bíblia. Eu convido você a abrir comigo, deixar marcadinho em Atos capítulo 10. Nós vamos ler Mateus, o Sermão do Monte. Mateus capítulo 6. A palavra do Senhor nos ensina, aqui em Mateus capítulo 6, que Jesus está ministrando aos seus discípulos e diz o seguinte: guardai-vos. A palavra de Jesus, guardai-vos, ela pode ser traduzida como cuidado. Cuidado de exercer a vossa justiça diante dos homens. Exercer a vossa justiça não é vingança. Não, exercer a vossa justiça é praticar o que é justo, uma vida íntegra. Não seja íntegro diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis o quê? Galardão junto de quem, gente? Vosso Pai Celeste. Jesus está ensinando aos seus discípulos que eles vivem a prática de vida, de justiça, de integridade de vida, não visa aplauso humano, mas sim visa a glória de Deus, e Deus recompensa a tais pessoas. É isso que quer dizer a palavra galardão. Galardoar é isso, é a recompensa. E olha só o que o Senhor Jesus diz sobre a prática da justiça em secreto para com Deus Pai, o culto cristão. Porque nos seus dias, os fariseus, eles iam para as praças e faziam longas orações, jejuavam com panos de saco, jogavam cinza sobre o cabelo, saía pelas ruas para que as pessoas vissem e se diziam: que homem piedoso é aquele? E Jesus ensina aqui 3 coisas que o crente deve fazer em secreto, e o vosso Pai Celeste vos recompensará. A primeira delas está no versículo 2. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. A palavra hipócrita é o ator de teatro que interpretava em público uma coisa que não tinha nada a ver com a vida dele. Como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. Jesus está aqui combatendo o farisaísmo para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Jesus fala que o Pai que vê em secreto recompensa a prática de dar esmola, que é socorrer ao necessitado, sim. A segunda coisa que Jesus diz que o Pai vê em secreto é a prática da oração, e a terceira é o jejum. 3 coisas que o crente faz em secreto, não precisa falar para ninguém, é entre ele e Deus. E aqui eu faço uma advertência, e eu critico a moçada que vai na internet e que fica tirando o selfie da esmola que dá. Estamos aqui na casa da Dona Maria, entregando a cesta básica para ela, e filma isso, e filma a casa da pessoa, e aí divulga para a igreja do tipo: olha, continuem contribuindo porque nós estamos trabalhando, hein? Você não está de acordo com o Evangelho de Jesus. Não está. Porque no fundo o que existe é uma preocupação arbitrária e carnal para que o outro diga: ali está uma justiça, ali está uma obra piedosa. E Jesus diz:
Faça em secreto, porque isso que você faz não é para barganha. E quando você faz, glorifica a Deus o Pai, e Ele recompensa, segundo a bondade dEle. Segundo a bondade dEle. O que nós estamos aprendendo aqui é que este homem chamado Cornélio, voltemos para Atos capítulo 10. Ele fazia muitas esmolas ao povo. E o versículo 2 termina com essa declaração: e de contínuo orava a Deus. Quando nós vemos isso, nós então perguntamos: esse homem aqui, ele é um homem convertido, não? Porque para fazer tais coisas, isso é uma obra de Deus na vida da pessoa. Mas aqui mostra um homem que tem fome e sede de Deus, mas a cultura não permitia ele acessar o templo. Porque ele não deixou de ser romano, ele não se circuncidou e tornou-se um prosélito, que era um judeu convertido. Logo, ele não podia acessar a assembleia da adoração no culto em Jerusalém. E o que acontece a esse homem? Versículo 3: esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9ª do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele. Que hora é essa? A hora 9ª correspondia ao horário do sacrifício em Jerusalém. No momento em que o sacrifício acontecia, que ele não poderia adentrar aquele ambiente, ele está orando, ele teme a Deus. E quem sabe ele se perguntava: quando é que eu poderia adentrar aquele ambiente? Mas Deus vem até ele. O Senhor envia um anjo seu, um mensageiro seu. Anjos são seres espirituais criados por Deus para o serviço do Senhor Deus. Olhe só, o anjo chega a ele e lhe chama pelo nome. Versículo 4: Cornélio, este fixando nele os olhos e possuídos de temor, perguntou: que é, Senhor? Ele entende que é da parte de Deus que vem esse ser angelical. E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para memória diante de Deus. Ou seja, o Senhor, Ele acatou, Ele te viu e Ele te atendeu, Cornélio. O que você fez, Cornélio, foi algo legítimo em adoração à presença de Deus. E eu estou aqui, Cornélio, em resposta a isso. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso. Irmãos, a casa era de quem? Cornélio. Esse soldado estava a serviço de quem? Cornélio. E o soldado, qual a característica que Lucas apresenta a ele? Piedoso. Eu pergunto a você, você já pregou o evangelho para quem trabalha na sua residência? Você já compartilhou das boas novas da salvação em Cristo Jesus com a pessoa que está laborando, trabalhando junto a você? Gente do escritório conhece essa maravilha que é a notícia do evangelho, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo todo, não imputando aos homens os seus pecados, e todo aquele que nele crê será salvo. Você é uma pessoa que se preocupa em levar quem está pertinho de você à presença do Senhor Deus? Cornélio é essa pessoa. E esse soldado piedoso vai ao encontro de Pedro a Jope. E olhe só o que é interessante o versículo 8, porque diz: e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Cornélio, por ser um centurião romano, gente, ele poderia dizer o seguinte: vocês vão lá e me traga um homem chamado Simão, cujo sobrenome ou apelido é Pedro. Simão Pedro.
E não pergunte o porquê, porque eu estou mandando. Poderia ou não? Mas o texto nos diz que ele compartilha da visão que Deus lhe deu com essas pessoas. Você só compartilha da visão com quem valoriza a visão. Você só compartilha o que você presenciou, o que você experimentou na sua intimidade com Deus, com quem crê, porque o incrédulo não dá valor. Aqui então está nos dizendo que a piedade de Cornélio para com Deus, ela atinge os cômodos da sua residência. E estes homens vão procurar a Simão Pedro. E eu faço uma observação doutrinária aqui. Os anjos estão a serviço de Deus em Atos dos Apóstolos, e eles aparecem aqui como foi para Cornélio, dizendo: Cornélio, mande pessoas para que tragam Simão Pedro, ok? Mas não é o anjo que prega a Cornélio. Porque a pregação é uma responsabilidade que Jesus deu para nós. Para nós, para mim e para você. Um anjo apareceu a Cornélio, mas disse: chama Pedro, porque ele tem um recado para dar para você. Não seria mais fácil o anjo dizer qual era o recado? Mas não é essa a função deles, porque a pregação é tarefa da igreja. É tarefa da igreja. Há uma seita chamada Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecida como mormonismo. Ela surgiu por um homem chamado Joseph Smith. Ele saiu de uma igreja presbiteriana e entrou numa igreja metodista, se não me falha a memória, ou batista, ou essas duas depois. E lá ele não foi, aliás, ele foi corrigido em todas as igrejas porque a sua conduta não estava de acordo com o Evangelho. Então ele começou a sua igreja. E ele começou dizendo que um anjo apareceu a ele chamado Moroni. E esse anjo mostrou para ele onde tinha tábuas que Deus havia deixado para ele ler, só ele podia ler. Daria lentes para ele, e a partir disso ele escreveu o livro de Mórmon, e eles estão presentes no mundo todo. E para vergonha nossa, os Mórmons, quando um filho nasce, eles abrem uma conta poupança e mensalmente começam a investir um valor ali no nome daquele filho, para que quando esse filho alcançar a idade de 18, 19 anos, eles tenham dinheiro em mãos para mandar para qualquer país do mundo e sustentar esse filho para ser um missionário mórmon. E qual é a mensagem que eles pregam? Não é a mensagem do Evangelho. E nós que conhecemos a palavra de Deus, a doutrina bíblica, muitas vezes ficamos com a engrenagem emperrada em questões que a Bíblia nos esclarece e não vamos pregar o Evangelho. Quando a igreja se omite de pregar, anjos podem aparecer para outras pessoas dando recados que não são de Deus, mas não são anjos de Deus, tá? Não são. Não são. Aqui, este homem, ele busca a Pedro. E qual é a finalidade? A pregação do Evangelho. E é maravilhoso nós entendermos, meus irmãos, que Pedro está em Jope, na hora da refeição, ele sobe ao eirado, provavelmente para orar, ou melhor, provavelmente não, afirmadamente para orar, versículo 9 nos diz, por volta da hora sexta, a fim de orar, e estando com fome quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase, sobreveio, não foi algo promovido por ele, sobreveio. Ele fica com as faculdades mentais em alerta, mas o seu corpo estático, e ele tem uma visão.
e essa visão é um lençol que é baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves dos céus. Versículo 13: E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor. Ele identifica que a voz que fala com ele, a visão que ele tem, vem da parte de Deus. Porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. O que Pedro está respondendo é algo legítimo dentro da lei mosaica. A dieta israelita foi conduzida pelo Senhor desde lá do evento da libertação do povo da escravidão do Egito. E por que o Senhor até a comer ensinou os israelitas? Porque uma nação, meus irmãos, que foi liberta, milhões de pessoas trafegando pelo deserto rumo à terra prometida, uma carne de porco poderia dizimar toda ela. Simples assim. Mas o Senhor vem com todo o cuidado e diz: olha, vocês podem comer destes animais, destes outros não, ok? Para cuidado com a nação, com a saúde de vocês. Esse era o objetivo. Tem uma lógica nisso. E aqui, esta lei, ela está sendo colocada como referência para que este homem rompa os paradigmas que muitas vezes ficam no coração humano. Aquilo que é lei de Deus torna-se uma cultura moralista em nós muitas vezes, por causa da nossa carnalidade. E Deus diz para ele: mas foi eu quem fiz, não foi, Pedro? Não sou eu o Criador? Eu santifiquei, eu fiz com as minhas mãos. E ele fica a pensar o que vem a ser esta visão. O versículo 17 nos diz: Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Lucas tem a preocupação de dizer o seguinte: enquanto uma coisa estava acontecendo aqui, Deus estava falando com Pedro ali. E essas coisas elas vão acontecendo concomitantemente. O tempo que Deus vai falando com um e com o outro, vai tratando, vai se afunilando e chega ao endereço no espaço e no tempo. Que coisa maravilhosa, porque diz a palavra do Senhor: e chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. O verso 19 é maravilhoso. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe quem? O Espírito. Disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Eu os enviei. O Espírito fala ao coração do crente. E sobre o que o Espírito Santo fala? É sobre comida? É sobre missão, gente. É sobre missão. Eu questiono muito pessoas que gostam de dizer: Deus me disse. Deus me disse. Deus me revelou. Deus me disse. Porque esse texto que nós estamos lendo é um texto que nos causa temor. Veja só. Cornélio, quando viu um anjo, diz-nos a palavra do Senhor, no versículo 4, que ele fixou os olhos e possuído de quê? Temor. Meus irmãos, eu garanto para vocês, se um anjo aparecer para qualquer um de nós, vamos temer. Vamos temer. Não é algo natural. Não é algo natural. E Deus, quando fala com uma pessoa,
Aqui, como diz, o Espírito disse a Pedro, tudo quanto o Espírito Santo diz ao crente é para glorificar a Jesus. É para glorificar a Jesus. Guardem isso. Nós precisamos ter a reverência de pronunciar o nome santo do Senhor. E não incluir o nome do Senhor Deus nas nossas conversas como se fosse a voz da consciência. Devemos temer. Devemos temer. E quando Deus fala, coloca o crente no encontro com outra pessoa. Não existe o Espírito Santo falar com uma pessoa e essa pessoa não ser um ministro do Evangelho. Não existe. Não existe isso na Bíblia. Porque todos os homens que viram a glória e a santidade de Deus e ouviram a palavra de Deus, foram homens que tiveram duas reações. A primeira foi, ai de mim. A segunda foi, eis-me aqui, envia-me a mim. E é isso que nós estamos vendo aqui em Pedro, porque os homens estão junto à porta, e no versículo 21 nos diz que, descendo Pedro para junto dos homens, disse, aqui me tendes, sou eu a quem buscais? A que viestes? E eles então dizem sobre Cornélio, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus e tendo bom testemunho de toda a nação judaica. O testemunho dele é público. Ele é gentio, ele é romano, ele é grego, seja qual for a origem dele geográfica nesse mundo, mas é um homem que está interessado em adorar a Deus, e é notório isso. Chamo sua atenção aqui mais uma vez, a piedade de Cornélio não é somente dele e para si, no que diz respeito, eu cuido da minha vida. Não, eu estou preocupado que a minha casa também tema a Deus. E isso chega a tal ponto que a nação judaica tem conhecimento da piedade de Cornélio, meus irmãos. É interesse. E olhe só, Pedro hospedou a eles e foi com eles. No versículo 24 nos diz, no dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido quem? Seus parentes e amigos íntimos. Imagine essa cena, meus irmãos. Imagine essa cena. Um homem tem uma visão que Deus lhe dá. E ele manda chamar o pregador daqueles dias. E sabendo que ele vai receber na sua casa esse mensageiro de Deus, ele manda chamar todos os parentes e amigos íntimos. Gente, venha para casa, venha para casa. Venha para casa, pare o que vocês estão fazendo. Por quê? Eu estou trabalhando. Venha aqui para casa. Vai acontecer algo especial aqui. Por quê? Porque um anjo de Deus, Deus enviou um anjo para mim e me mandou buscar este homem. Deus tem um recado e não é só para mim, é para todos nós. A visão foi para mim, mas eu quero que todos vocês ouçam o que Deus tem a dizer para mim também, gente. Então venham para minha casa, todos vocês vão ouvir a mesma mensagem que eu vou ouvir. Você tem essa preocupação? Vem aqui, chegam todos vocês, venham ouvir. Ouvir o quê? A maior mensagem de todos os tempos. De quem? De alguém que andou com Jesus. E quando Pedro chega ali, observe só o sermão de Pedro. E é esta a nossa ênfase nesta aula. Primeiro, diz a palavra do Senhor, no versículo 33. Portanto, sem demora mandei chamar-te e fizestes bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui. Todos quem? Cornélio, sua família, seus parentes, amigos íntimos, todo mundo, gente do trabalho, soldado, escravo, empregado, todo mundo. Estamos todos aqui na presença de Deus. Estamos na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Primeiro ponto da mensagem de Pedro. Ele diz, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Para um judeu dizer isso aqui, é porque o cara realmente teve a mensagem de Deus singrando os mares do seu coração. Deus não faz acepção de pessoas. Por isso eu estou aqui com vocês. A visão que Deus me deu é essa.
O interesse de Deus conosco não é aplicar uma dieta do pode ou não pode, mas dizer que agora faz sentido ter comunhão com os gentios. Porque lá no Antigo Testamento, os israelitas, eles não iam ter o hábito dos outros povos para não serem dizimados como os outros povos. Eles não iam comer com o ímpio, porque eles deveriam ser povo santo. A lei estava sendo aplicada para levar ao clímax, que era a vinda do Senhor. Agora que o Senhor Jesus cumpriu o seu ministério e a igreja está operante no mundo, vá por todo mundo, pregue para todo mundo. Primeiro, Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus não faz, por que nós não pregamos para todas as pessoas? Por que nós não anunciamos o Evangelho para todas as pessoas? Segunda coisa que Pedro diz no seu sermão, versículo 36. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da paz. O Evangelho não é o Evangelho das armas, é o Evangelho da paz. Está na modinha, cristão no Brasil, dizer de armas. O Evangelho é da paz. Deixe a justiça cumprir o papel dela como justiça, como espada de Deus, como diz em Romanos 13. E se a justiça é aplicada sobre alguém, ela é aplicada sobre transgressor. Mas isso não precisa que eu e você façamos comício por armas. Nós somos do Evangelho da paz. E a paz começa em reconciliar o homem para com Deus. É isso que quer dizer Evangelho da paz. Por meio de Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Terceiro ponto da mensagem de Pedro é que Jesus é o Senhor e não César. Ele está dizendo isso dentro da moradia de um militar romano. O quarto ponto da mensagem está no versículo 38. Que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O que Pedro está dizendo é: Jesus fez isso, e Ele está vivo, e continua a fazer, andando por todo lado, curando e trazendo libertação da parte de Deus. E em quinto lugar, no versículo 43, Pedro diz: dele todos os profetas dão testemunho. Ele veio de acordo com a santa palavra de Deus desde o Antigo Testamento, Cornélio. O que você leu, o que você está observando, o que te motiva a buscar a Deus, a orar, no mesmo horário do sacrifício, tudo isso tem uma convergência na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. E enquanto Pedro falava estas coisas, o versículo 44 nos diz: ainda Pedro falava, ele não tinha chegado à conclusão do seu sermão, ele estava em algum tópico ainda do seu sermão. Enquanto Pedro falava estas coisas, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e eles passaram a falar em idiomas diferentes, porque é um contexto gentílico, gente de outras nações estavam ali, e a prova disso é igual de Atos 2. Eles falam em outra língua para que demais pessoas gentílicas também conheçam a mensagem do Evangelho. Onde que o Espírito Santo atua? Onde a palavra de Deus é pregada. Onde a palavra de Deus é pregada. Meus irmãos, nessa manhã, eu quero meditar com vocês sobre esta rica verdade. É que Deus é soberano. Deus, na sua soberania, fez com que um homem militar romano fosse morar numa cidade chamada Cesareia. Você já parou para pensar que o endereço que você está, foi Deus quem escolheu? Foi Deus quem escolheu. Não foi o corretor, não foi você, foi Deus. Segundo lugar, é que este homem é usado por Deus para que toda a sua família conheça a Jesus. Você é um ministro do Evangelho e você deve entender que Deus deseja usar você no contexto de toda a sua família para que eles conheçam o Salvador Jesus.
E isso se dá como? Pela pregação do Evangelho dentro de casa. Dentro de casa. Ao fazer isto, Cornélio faz com que seus servos, soldados, todos tenham a graça, o prazer, a virtude de saber qual é a relação de todos eles com Deus, que Deus não faz acepção de pessoas. Deus deseja salvar. O seu nome é Salvador. Deus deseja salvar. Deus deseja salvar. Eu repito isso porque parece que os cristãos de hoje não estão preocupados com isso. O nome dele é Jesus. Yahvé é a salvação. Deus é a salvação. Deus é o Salvador. Ele deseja salvar a tua família, a tua casa, os seus amigos. A nossa dificuldade é que muitas vezes nós não queremos falar da soberania de Deus no que diz respeito à nossa casa. Nos nossos achados teológicos, a gente fala sobre a soberania de Deus em permitir tsunami, em permitir terremoto, a soberania de Deus em permitir até coronavírus. Mas o que diz respeito à soberania de Deus, colocou você onde você está, com a sua família, e Deus colocou você dentro dessa família, para te usar nessa família, para que todos conheçam a Deus, sejam salvos por Deus, pela pregação do Evangelho, através de você. Nós dizemos, este assunto da soberania de Deus, eu vou colocar na gaveta e depois eu penso sobre ele. Mas não, gente. Cornélio é uma pessoa do eis-me aqui. Eu quero encerrar contando a vocês uma ilustração que muito me edifica. No século XVIII, houve um movimento gerado pelo Espírito Santo, sem dúvida alguma, na história da igreja, que vai ser contado por muito tempo e vai ecoar por toda a eternidade. Esse movimento começou com um conde chamado Zinzendorf. Os morávios, que habitavam numa região da atual Alemanha, começaram a buscar a Deus, a orar, a pregar o Evangelho e a desejar viver uma vida piedosa na presença de Deus. E o Espírito de Deus avivou aquela localidade, de modo que toda uma aldeia veio a conhecer ao Senhor Jesus. E o conde Zinzendorf começou a enviar essas pessoas a pregar o Evangelho a outras nações. Para vocês terem ideia, os morávios, quando eles foram tocados pelo avivamento da parte do Senhor Deus, eles começaram uma reunião de oração, 24 horas, que essa reunião de oração durou mais de 100 anos. E às vezes nós não comparecemos a um culto de oração para orar meia hora ou 1 hora. E a história nos diz que os morávios foram profundamente impactados pela mensagem do Evangelho e o Espírito Santo desceu sobre a vida deles de forma tão poderosa e profusa que eles tornaram-se grandes agentes missionários, ao ponto de 4 deles se venderem como escravos para pregar o Evangelho numa nação, porque de outra forma eles não entrariam lá. Então eles se venderam como escravos para fazer Jesus ser conhecido. Que profundidade é essa, gente? E diz-nos a história que Zinzendorf, orando, tomou conhecimento dos povos esquimós. E o Espírito Santo tocou o coração dele. E ele havia enviado diversas pessoas, e sobrou um homem na sua aldeia. Aquele velho homem, ele olhou e pensou, não, ele não. Tem que ser um jovem. Mas o Espírito disse, é ele. Vá falar com ele. E Zinzendorf foi falar com aquele homem. Disse para ele, eu estou preocupado porque há uma etnia indígena, os esquimós, eles vivem nas geleiras. Eles não conhecem o Salvador.
E o Senhor Jesus nos mandou pregar o Evangelho a todos os homens. Deus não faz acepção de pessoas. E eu gostaria que o Senhor orasse, mas eu digo ao Senhor o seguinte: nós não temos dinheiro. Não temos dinheiro. Não temos recursos para enviar o Senhor. E provavelmente, pela idade que o Senhor tem, talvez Deus esteja mandando o Senhor e eu nunca mais o verei aqui nesta vida, mas somente na eternidade. O recado meu para o Senhor é esse. E aquele homem, com as lágrimas correndo no seu rosto, disse para Zinzendorf: não temos dinheiro para eu ir? Não. É um caminho sem volta? É. Tudo que eu peço do Senhor é um par de sapatos. Eu não tenho sapatos. Eu não tenho sapatos para pisar na neve. O Senhor pode me ajudar me dando um par de sapatos? Se o Senhor me der um par de sapatos, eu vou pregar o Evangelho para esses indígenas. Hoje, mais de 50% dos esquimós são convertidos ao Senhor Jesus, porque um homem disse: o Senhor está me procurando para ir para a casa de Cornélio? Eu estou aqui, Senhor. Não tem dinheiro? Não tem problema. Eu só preciso pisar lá. Me dê condições de pisar lá, Senhor. Mas isso aconteceu porque os morávios foram profundamente impactados e pregaram o Evangelho dentro de casa. E de dentro de casa, a coisa foi para fora. E foi para fora de tal forma que os rincões deste mundo conheceu o Salvador Jesus. Essa manhã, eu gostaria que nós orássemos. Porque nós não preocupamos com a nossa família. Nós nos preocupamos em sermos centuriões romanos. Nós falamos sobre a soberania de Deus, mas quando a soberania de Deus envolve a nossa casa, nós dizemos: não, aqui em casa a conversa é outra. Deus deseja salvar a sua casa. Deus deseja salvar a sua família. Deus deseja salvar os seus amigos. Ele deseja te usar. Ele deseja te usar. Você não é quem você é porque você quer. Você não mora onde você mora porque você quer. Porque Deus é soberano. E Ele quer provar da soberania dEle na sua vida, começando por sua casa. E se você não tem ainda a alegria de dizer: eu fui usado por Deus para me locomover de Jope até Cesareia, eu viajei 50 quilômetros para pegar o Evangelho para uma família e toda aquela casa se converteu, como Pedro hoje está dizendo na eternidade, e muitas outras coisas. Eu gostaria que nós, nesta manhã, pedíssemos a Deus graça e nos quebrantássemos, porque cada um de nós somos ministros do Evangelho. E a pergunta que nós fazemos não é quanto eu vou ganhar, mas o quanto Jesus será exaltado e glorificado. Aquele homem que Zinzendorf mandou, ele não tinha nada, ele disse: eu só preciso de um par de sapatos. Você não precisa perguntar quanto você vai ganhar. Eu convido você, neste momento, a fechar os olhos, curvar a sua fronte, e a pensar comigo na disposição da sua família e dos seus amigos. Onde eles estão? E onde eles estarão? Deus não faz acepção de pessoas. E o Senhor trouxe você até essa igreja para você ouvir essa mensagem, para que você seja um ministro do Evangelho, para que você dê a notícia mais importante da história, para que você seja instrumento de Deus. Eu quero sim hoje fazer um apelo para que nós saiamos do nosso comodismo.
É esse o propósito. Se você é uma pessoa que hoje deseja ser usado por Deus, eu convido você a se colocar em pé, em postura, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Me dê um par de sapatos, Deus. Me faça pisar lá. Me faça pisar lá. Eu peço reverentemente que duas pessoas tocadas pelo Espírito Santo dirijam a oração neste momento. Uma pessoa após outra. Duas pessoas. Em voz alta. Clame a Deus para que Ele derrame do seu Espírito sobre nós nessa manhã.